já deve ter se acostumado nas últimas semanas vendo o nosso programa aqui. Um dos blocos, a gente está aqui na CACISM, onde a gente está junto com o ciclo de palestras sobre o livro A Lei do Triunfo. Toda semana temos um palestrante aqui e, consequentemente, um entrevistado. Eu tenho o prazer aqui de estar com ele hoje, Wilson Cerro, que também vai ser um palestrante do ciclo de palestras. Antes de tudo, meu caro, boa noite. CACISM, ciclo de palestras, A Lei do Triunfo. Tudo bem contigo? Boa noite, Azar. É um prazer estar aqui contigo e também participar aí como palestrante e em várias reuniões também como assistente, porque sempre se aprende bastante quando num curso desse tem palestrantes que realmente têm o que nos ensinar. É verdade, mas para lá. Antes, deixa eu falar um pouquinho, porque eu, sinceramente, também não sabia muito de você, caramba. O teu currículo é tão extenso, me permite, tá aqui a minha colinha, ó. Me falaram que você fez engenharia elétrica, formado aqui na UFSM em 71, correto? Perfeito. Também foi professor do UFSM de 72 a 76, mais ou menos. Também. É empresário do segmento elétrico, telecomunicações, foi um dos fundadores do Fórum das Entidades Empresariais de Santa Maria, empresário do ano 97, um dos fundadores do Parque Tecnológico também de Santa Maria, conselheiro da CACISM e um dos fundadores e atual presidente da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria. Meu caro, a gente hoje, quando fala aqui sobre o livro, é empreendedorismo, não é? E pelo que eu já percebi, você foi um empreendedor desde cedo. Quando é que começou isso? Logo depois que eu nasci, com 2, 3 anos, eu já tinha que ajudar minha mãe a criar os filhos mais novos, né? Então, na realidade, a gente aprende de tudo um pouco, né? E a partir daí, já com 9, 10 anos, eu saí a vender produtos agrícolas de bicicleta lá na cidade. Aos 13, eu comecei a trabalhar fora de casa, estudar de noite. Então, tudo isso sempre foi empreender, inovar e vencer desafios. E isso é a vida. Qual foi a importância, de repente, desses momentos para você, que depois te projetaram com o futuro que estamos nós aqui? É tudo, porque é uma soma de experiências. Enquanto tem pessoas que ficam mais retidas em casa, se preocupando só com estudar e passam a viver uma vida de trabalho e de ação a partir dos 20 e tantos anos depois de idade, após a formatura, está perdendo um tempo enorme em ganhar experiência de vida, em ganhar, conhecimento. E vivendo essas situações é que se aprende. Estudando se aprende muito menos, e nós todos sabemos disso. Então isso dá um somatório de experiências que realmente acaba sendo grande. Por menos que a gente não lembre de somar todo esse tempo, mas é como se tivesse hoje talvez uns 20 ou 30 anos a mais de experiência. Bom, você fez engenharia na década de 70, formou em 71, né? Engenharia elétrica. Como é que era naquela época? Por que você escolheu engenharia elétrica na época? Bom, o que eu posso dizer? Primeiro, eu sempre tive facilidade em matemática. Segundo, eu queria enfrentar desafios mais difíceis. E uma das áreas mais difíceis era a engenharia. E aí eu cheguei na engenharia, fui descobrindo qual é a mais difícil, é a elétrica, então eu vou para essa. E era mesmo? E era, tá? Então foi essa uma das principais decisões. É o desafio, onde é que eu vou aprender mais? Porque onde é mais difícil, tu vai aprender mais. É assim, o atleta profissional, o ganhador de Olimpíada, não é o cara que mais se esforçou na vida? Bom, mas então você já acabou de falar algumas vezes a palavra mais e parece, né, que o tema do livro que coube a você tem a ver com mais também. É fazer mais. Sim. Acontece que daí é fazer mais do que a obrigação. Do que a obrigação. Que é obrigação. Mas aonde é que você define a obrigação? Onde é que é o limite da obrigação ou não obrigação? O limite ele está tanto na tua criação, na forma de criação, na tua cultura, nos valores que tu recebeu da família, né? Quanto mais adiante na legislação. Quando tu passa a ser adulto, tu tem que obedecer à legislação.
E tudo que está posto te limita em algumas práticas e em algumas ações. Então, qual é o limite? É buscar o possível. Tudo que for possível, de bem, vamos tentar fazer, porque aí já entra a minha cultura. Nós temos que ser honestos, nós temos que ser éticos, nós temos que respeitar o espaço do próximo. Então, é todo um conjunto de cultura mais legislação. E aí dentro estão os limites. Bom, mas os limites, tudo bem. Aí, mas dentro do que você já vi mais ou menos no teu currículo, tudo que você já trabalhou, já se colocou, você... tudo que... Aliás, tudo é um pouquinho aqui. Tem muito anos de setor público como secretário de planejamento e depois presidente do escritório da cidade. Não, eu só coloquei alguns aqui, senão eu ia ficar a noite inteira falando. É que essa experiência é muito importante. Fora, a gente conhece a vida privada. Quando tu entra no setor público, é a vida pública. É muito diferente. É uma parte do mundo que a maioria das pessoas não conhece. Tanto as dificuldades que existem na vida pública, quanto... é difícil comentar, mas, enfim, eu diria que um pouco ou bastante falta de gestão para poder articular todo um processo de atendimento a uma demanda da sociedade, obedecendo a legislação que existe, mas também criando caminhos para facilitar e não para complicar a vida do cidadão. Já entendi. Eu acho que nós poderíamos ficar falando aqui uma noite inteira. Só disso. Mas eu estava voltando ao seguinte, no limite, assim, e fazer mais. Pelo que eu vi no teu currículo, agora você falou ainda mais um pouco, que você sempre fez mais. Esse fazer mais, da onde que vem? Também é do caráter? Do que é? Como é que o livro se coloca dentro do contexto da tua vida nesse sentido? Tá, bom, eu vou fazer mais o seguinte, tu tem tu pode dividir em duas partes. Primeira parte é fazer mais dentro da tua profissão. Como empresário, ou seja, prestar um serviço de melhor qualidade, por um preço compatível, e não só de melhor qualidade, mas como surpreender o cliente com determinadas ações, né? Então, que ele não esperava, ou seja, coisinhas simples, como cumprir horários simples. A maioria das pessoas chega atrasada em reunião, todo mundo fica esperando meia dúzia que chega atrasado. Desrespeito. Mas isso não é fazer mais. Mas hoje no Brasil é considerado fazer mais. Pois é. Quem chega no horário de uma reunião é bobo. Porque os outros, muitos vão chegar depois. Tá? Então esse é um detalhe. Segundo, tu assinou um contrato, cumpra esse contrato. Cumpra o prazo da entrega do teu produto, do teu serviço. Entregue certinho. Isso também hoje é considerado fazer mais, porque muitas pessoas não cumprem o que está prometido. Nós vemos tanta gente rompendo o contrato, caso dos médicos, assinam um contrato de 40 horas e trabalham 20 ou menos, alguns médicos. Isso não está certo, isso é fazer menos do que a obrigação. O ideal é fazer a obrigação e isso não é favor para ninguém, isso é compromisso, é obrigação. Fazer mais ainda em cima disso, dar algum atendimento melhor dentro desse sentido. Bom, esse é um lado, profissional. Agora vamos para o outro lado. Ninguém vive isolado, nós vivemos numa comunidade. Se nós vivemos numa comunidade, as pessoas têm que entender que os outros têm direitos e nós temos direitos, respeitar os direitos dos outros, e ao mesmo tempo existe muito espaço. O poder público não consegue apoiar todas as ações necessárias para prestar serviços para a comunidade e mesmo particular as ações entre diversas instituições. No máximo, cada um faz a sua obrigação, mas não pensa, por exemplo, no projeto da DESME, uma das principais ações é o movimento a Santa Maria que queremos. E Santa Maria nós queremos para o futuro. Quem é que está olhando o longo prazo? O político não olha o longo prazo. A grande maioria das vezes não olha. Entra um com o seu plano, com a sua ideia, implanta ou não implanta, depende. Sai, entra outro e já muda o rumo e você perde uma visão de longo prazo. E com isso você perde muito tempo, muito recurso. Então, o que eu aprendi? Primeiro, eu estou numa empresa.
Tá, mas a minha empresa depende do setor que eu estou trabalhando. Eu tenho que conhecer esse setor. Vamos participar das entidades empresariais. Vamos aprender junto com os outros o que você pode fazer melhor, né? A mesma coisa, aí eu comecei a olhar e dizer, mas para aí, como sociedade, como entidade, eu estou vendo o lado empresarial. Mas como é que é o restante da cidade que me afeta? Como é que está o sistema urbano? Como é que está a legislação do município no setor que eu atuo? E aí eu começo a entender, opa, não é só com a entidade empresarial que eu vou avançar. Então eu comecei a procurar entender todas essas outras demandas, entender mais do mundo e como é que ele funciona. A partir daí, a gente vai vendo que o mundo é muito mais amplo do que a gente pensa. Então começamos a trabalhar aí já em ações mais amplas, não só fora, nos preocupar com o sistema viário, nos preocupar com saúde, com educação, porque se não tem bons funcionários, então entra no mundo como um todo, né? Aí tu passa a se preocupar com isso e tu vê que tu precisa abrir a tua atuação, aí tu precisa entender de política. Então tu tem que aprender um pouco sobre política, como é que o mundo político se move e todo esse processo, né? E isso é bem mais complexo do que a gente muito mais complexo. E outra, no momento que tu vai vivendo isso, tu vai entendendo. O que eu estou aprendendo hoje na agência é uma enormidade, porque a gente trabalha com saúde, educação, cultura, infraestrutura, desenvolvimento econômico, meio ambiente, gestão pública. Mas quem participa? Quais são as entidades que participam da agência? Qualquer voluntário que queira participar das reuniões, nós convidamos normalmente representantes das principais entidades, das universidades, para cada setor. Por exemplo, segurança pública. Nós convidamos pessoas do município, pessoas da prefeitura, do município, tá certo? Das universidades, dos empresários. E cada setor, por exemplo, nós tratamos, falando em segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, Polícia Federal, Comem, porque tem muito a ver com segurança, né? Enfim, e mais qualquer pessoa da sociedade, como voluntária, pode participar das reuniões e dar suas opiniões e ajudar a construir uma Santa Maria melhor. Por exemplo, como é que Santa Maria está hoje em segurança? Então, o que você faz dentro do plano estratégico que a agência fez? Levanta a situação de hoje, que Santa Maria nós queremos para o futuro, daqui a 10, 20 anos. Que tenha os melhores índices de segurança do Rio Grande do Sul entre as empresas, entre as cidades de porte médio. E aí, o que fazer? O que fazer para chegar lá? Então, lista toda uma série de ações com todo esse pessoal que conhece tudo sobre isso e monta. É um plano estratégico de desenvolver segurança. Para todos os outros itens, você faz a mesma coisa, com profissionais e também, que a gente convida, porque aí define, mas também com voluntários da sociedade que queiram participar das discussões. Meu caro, olha só, é assunto para uma noite inteira, um dia inteiro aqui. Infelizmente, nós só temos 12 minutos. Foi um prazer falar com você, pelo menos um pouquinho do que você vai falar no livro aí, ou seja, é fazer mais. Se todo mundo fizer um pouquinho, aliás, se fizer o necessário, já é bastante. E se as pessoas se predispõem a fazer um pouquinho mais daquele limite que você de repente falou, eu acho que a gente pode chegar de repente a algum horizonte mais produtivo. Com certeza, muito melhor. Então, prazer te ver, um grande abraço. Igualmente. Tudo de bom. Saúde. Igualmente. Valeu.